Sabe aquelas frases que as pessoas falam querendo ajudar ou querendo falar alguma coisa positiva, mas na verdade só demonstram uma grande desinformação sobre o caso? Pois é, eu como mãe de uma filha com trissomia 21, que é a síndrome de Down, já escutei muitas frases que têm esse objetivo, que às vezes lembra algo positivo, mas na verdade não são. E hoje eu quero compartilhar com vocês algumas das frases que eu já escutei tendo uma filha com síndrome de Down. Algumas são engraçadas, outras são muito dolorosas, mas todas as frases que eu escolhi, são 7, têm o objetivo de trazer um pouco acerca do tema para a gente abordar um pouco sobre respeito e inclusão quanto às pessoas que são diferentes. Vem comigo! Seja bem-vinda a este canal, eu sou a doutora Bianca Caluf, pediatra e mãe de 3, e a minha terceira filha, a mais novinha, que é a Lívia, tem síndrome de Down. E a primeira frase é uma frase que me fez rir, porque veio de uma pessoa de uma geração muito mais antiga. Foi uma senhorinha de aproximadamente 90 anos, a qual falou essa frase para mim. E ela disse assim: quando a sua bebê crescer, você coloca um óculos escuros nela e ninguém vai notar nada. Eu entendi a boa intenção daquela senhorinha, mas isso é reflexo de algo que se vivenciava antigamente, que era a tentativa de esconder essas pessoas da sociedade, né? Tanto que as pessoas com síndrome de Down, que nasciam naquelas épocas de muitos anos atrás, quase não tinham nenhuma condição ou não tinham estímulos suficientes. É por isso que a maioria não conseguiu se desenvolver, teve atraso para falar, atraso para andar, não conseguiu avançar na sua alfabetização, ficou exatamente dependente porque foi pouco estimulada ou não foi acreditado o seu potencial. Antigamente, essas crianças eram excluídas ou elas eram trancadas em casa para que ninguém notasse, para que ninguém percebesse, ou abandonadas em hospitais e conventos, né, de freiras, outros locais assim, por exemplo, abrigos para crianças. A maioria das vezes, nas famílias bem antigamente, essas crianças eram sim escondidas. Hoje a gente sabe que não é mais assim, porque a trissomia 21 não é um defeito a ser escondido, mas uma particularidade genética, uma condição genética dessas pessoas e que não precisa ser escondido do mundo, porque é parte principal e fundamental de quem a pessoa é. Segunda frase: as crianças com síndrome de Down são sempre dóceis. Olha como ela é um anjo. Gente, as crianças com trissomia 21, adultos também, todos vão ter as suas particularidades, vão ter o seu temperamento, vão ter o seu jeito de ser. De fato, a condição de trissomia 21 torna eles muito mais carinhosos, de fato, porque eles têm ali uma parte do seu cérebro límbico que ativa muito mais esse sentimento de carinho. Mas eles podem ser muito teimosos também, eles podem sentir raiva, podem ficar agressivos, podem ficar tristes. Enfim, existe todo um temperamento que tem relação com os 46 cromossomos que aquela pessoa tem. Ela não se resume a um par 21, um cromossomo a mais no par 21. Ela tem toda uma carga genética que traz com ela a história da família, o temperamento do pai e da mãe, e que vai gerar aquela nova pessoa com as suas características próprias. Então, essa frase, para mim, ela demonstra ou revela um estereótipo que foi construído, que não precisa ser ainda repetido. Cada criança e cada pessoa adulta com trissomia 21 é única e tem o seu temperamento e as suas características emocionais e vivenciais como qualquer ser humano. 3. São eternas crianças, não vão crescer nunca. Isso revela uma visão equivocada que as pessoas e as crianças com trissomia 21 são incapazes de se desenvolver. O desenvolvimento dessas pessoas, ele existe sim. Ele só leva um ritmo um pouco mais lento comparado a pessoas que não têm um cromossomo a mais. Então, o desenvolvimento ele vai acontecer, ele é um pouco menos acelerado, ele é um pouco mais devagar, mas ele vai acontecer sim. E pode levar a chegar naquele ponto que aquela pessoa vai se tornar uma pessoa independente, uma pessoa civilmente capaz de ter a sua carteira de motorista, de dirigir, de fazer a sua faculdade, de ter sua profissão, de ter a sua casa, a sua família. Então, essas pessoas com trissomia 21 precisam sim dessa oportunidade para que se desenvolvam
e alcancem a sua autonomia e a sua independência na idade adulta. E para falar um pouquinho da frase 4, eu vou falar um pouquinho da Lívia. A Lívia hoje, 29 de setembro de 2025, ela está com 1 ano e 9 meses e ela já anda, corre, sobe escadas, consegue transpassar obstáculos. E aí quando as pessoas geralmente veem a Lívia, elas falam: nossa, ela nem parece que tem síndrome de Down, ela anda e corre, olha como ela é. O diagnóstico de síndrome de Down, ele não define limites para aquela pessoa. Tudo vai depender muito do quanto de estímulo ela está recebendo, do quanto de ênfase é dado naquele critério, naquela ação que ela tem que executar. A Lívia é muito estimulada o dia inteiro, principalmente pelas duas irmãs mais velhas que ela tem, que como são crianças também, elas não entendem muito bem que a Lívia tem síndrome de Down e tem uma limitação. Então elas tratam a Lívia de igual para igual. Corre, pula e vai atrás e fala e conversa e canta o dia inteiro nessa tagarelice lá em casa. Então a Lívia acabou sendo muito estimulada e acabou desenvolvendo um potencial mais acelerado, mas ainda assim ela tem dificuldade, ainda assim ela vai um pouco mais devagar, atingindo os seus potenciais, os seus objetivos. Então nós não podemos limitar o que cada pessoa é capaz de fazer. Isso se chama capacitismo, é quando eu defino o que você é capaz de fazer. Não é assim que a gente precisa ou que a gente deveria lidar com pessoas e crianças que têm a síndrome de Down. E a quinta frase que eu sempre escuto: ela vai depender de você para sempre. O que vai ser dela quando você morrer? Eu acho que essa frase, quem tem filhos com outras condições neurológicas, como alguns níveis de autismo, como algumas doenças neurológicas, também escutam, né? O que vai ser dele quando você morrer? Quando se trata de pessoas com síndrome de Down, isso é muito relativo, porque o nosso objetivo como pai e mãe é justamente dar a essa pessoa condições e capacidades para que ela possa continuar tendo a sua autonomia e sua independência até o final da sua vida, independente de eu existir ou não. Enquanto eu existo, eu como mãe, eu vou sempre estar perto da minha filha, sempre. Mas eu vou ter certeza e segurança que em algum momento ela não vai precisar mais de mim. E eu vou continuar dando meu suporte só porque eu quero, mas não porque ela precise. As pessoas com trissomia 21 são perfeitamente capazes sim de atingir a sua autonomia e independência. Só precisam ser estimuladas desde a infância, receber toda a orientação, suplementação com vitaminas necessárias para o bom crescimento cerebral, desenvolvimento de autonomia, de cognição e independência. Família ela sempre vai ter. Pode ser que ela não me tenha para sempre, mas ela vai sempre ter família e ela vai ter condições sim de ser uma pessoa independente. Frase 6. Essa revela um pouquinho de desconhecimento sobre o caso. Algumas pessoas já me falaram assim: qual o grau dela? Parece ser um grau leve, né? O rótulo de grau não existe em trissomia 21. A síndrome de Down ela não tem graus ou níveis. Ou um é mais Down, tem Down mais forte, e o outro é menos Down, tem Down mais leve. Não existe isso, porque isso é uma condição genética. As pessoas que nascem com trissomia 21 têm um cromossomo a mais, o que define para ela algumas características e particularidades específicas, mas como eu já falei aqui nesse mesmo vídeo anteriormente, existem outros 46 cromossomos naquele indivíduo que vai carregar informações genéticas da família dela, do pai e da mãe, da estrutura, da condição, do QI, da motricidade, da autonomia, da fluidez de falar, de se expressar, ou da timidez, se aquela família é mais tímida. Eu vou transmitir informações genéticas, sim, para aquela pessoa e que vão fazer com que ela desenvolva as suas particularidades. Então, alguns podem ter mais marcados os sinais da trissomia, outros podem ter sinais mais sutis ou desenvolver mais áreas motoras, a parte de musculatura ser mais desenvolvida também porque foi mais estimulada ou porque a família é mais assim, a parte de coeficiente de inteligência, de cognição. Então não tem grau, na verdade, é uma condição genética. Como eu já falei em outro vídeo aqui desse canal, isso acontece também nas pessoas em geral. Então dentro de uma população eu vou ter pessoas que são mais artísticas, que conseguem desenvolver músicas, construir músicas, outras que conseguem fazer raciocínios matemáticos que a outra não consegue, outras que falam muito bem em público e se expressam bem, outras que são mais tímidas e trabalham mais no escritório fechado porque não gostam muito de
são as variações da população geral. Dentro da trissomia, essas variações vão acontecer do mesmo jeito. E a sétima frase que eu já escutei, e essa sim foi uma das que machucou, porque até aqui todas as outras, eu entendo que as pessoas tiveram boas intenções ao falar essa frase, mas essa aqui em particular, que eu deixei para o final, que é a sétima, essa machucou. Foi a seguinte frase: Deus me livre, isso é um castigo de Deus, foi algo que você fez. Isso só revela preconceito, ignorância e uma visão distorcida da fé. As crianças nascidas com trissomia 21 não são castigo de Deus, elas são bênçãos de Deus para as nossas vidas. Elas nos ensinam muitas coisas boas todos os dias. Elas vêm trazer luz aonde elas são inseridas, elas vêm trazer mudança de comportamento para aquela comunidade, para aquele local onde ela se inseriu, vão fazer pessoas melhores, vão desenvolver o sentimento de afeto, de amor em pessoas que não tinham. Em outras palavras, as pessoas com trissomia 21, em particular minha filha, ela não nasceu para ser peso na vida de ninguém. Pelo contrário, ela nasceu com um poder transformador na vida das pessoas que estão ao seu redor. A palavra de Deus diz que os planos de Deus são perfeitos e as pessoas com trissomia 21 não foram uma falha de Deus. Pelo contrário, eles são parte desse plano perfeito que veio para transformar a minha vida e a vida da minha família e de todas as famílias que têm crianças com síndrome de Down. O amor e a dignidade dessas crianças desmentem qualquer ideia de castigo. Todas essas frases que já ouvi ainda demonstram algo muito claro, que ainda existe falta de informação, de empatia e de sensibilidade. A minha filha não é castigo de Deus, não é eternamente criança, não precisa ser escondida e não é um peso na vida de nenhuma família. Ela é única, ela é especial e muito amada e veio com uma missão transformadora para a nossa família. Então, se eu puder deixar um recado nesse vídeo aqui hoje, é o seguinte: olhe além da síndrome e enxergue a pessoa. Porque atrás de um cromossomo extra existe toda uma história especial de uma família e de um indivíduo cheio de potencial, sonhos e conquistas. E a minha filha, assim como os filhos de todas as outras pessoas que têm síndrome de Down, não vieram ao mundo para caber em rótulos, mas sim para mostrar que o amor é muito maior do que qualquer preconceito. Compartilhe esse vídeo com uma família que também tem uma criança com síndrome de Down e a gente se vê aqui no próximo vídeo. Até mais. Tchau, tchau.